E aí, galerinha, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas do segundo semestre, né? Aqui é o professor Rafael Sobreira, pessoal aí do 7º ano. Hoje começaremos o nosso capítulo 4, né? Iremos falar sobre desastres naturais, sobre desastres climáticos e etc. Então fiquem bem atentos aí que a gente já vai começar. Na página 70, né? Nós temos Disasters, Be Alert and Act, né? Desastres. Fique alerta e haja. Então, é um capítulo que vai falar sobre desastres, né, como nós já estamos vendo. E, infelizmente, é mais um dos exemplos onde, às vezes, o conteúdo do nosso livro não conversa muito com a nossa realidade em si, né? Nós temos aí realidades muito aquém da nossa local, principalmente aqui, a nossa local, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre elas, aprender a ler notícias de outros locais, pois vivemos num mundo globalizado, né? E esse mundo nos dá notícias, informações além da nossa convivência, além do nosso universo fechado, né? Então nós vamos aprender a ler notícias e falar um pouco sobre elas. Então aqui, no capítulo 4, nós temos aqui, né, as competências e habilidades que nós vamos aprender nesse capítulo, né? Nós vamos falar sobre como antecipar o sentido global de textos por meio de inferências, ou seja, por meio de pequenas imagens e pequenas palavrinhas, e saber do sentido global desse texto que ele vai falar. Vamos refletir sobre diversos tipos de desastres, né? Quais são os tipos de desastres, podem ser naturais, podem ser causados pelo homem ou mistos. Vamos antecipar o tema também de uma notícia por meio de palavras-chave, né? Por meio de pequenas palavrinhas-chave do texto, a gente vai saber o tema daquela notícia. Vamos identificar e selecionar informações a partir de partes de uma notícia. Então, pegando pequenas partes da notícia, a gente já vai saber sem precisar ler a notícia por inteiro, né? Que é o que interessa muitas vezes a gente, e as pessoas faltam, né? Infelizmente, as pessoas pegam simplesmente o título do texto, que muitas vezes é sensacionalista, muitas vezes ele aumenta, ele não chega a ser mentiroso, mas ele indaga, ele enviesa o pensamento da pessoa se ela não lê a notícia em si, e muitas vezes fica por isso, né? As pessoas não sabem interpretar as notícias. Então a gente vai pegar pequenas partes e interpretar corretamente essas notícias, né? Isso serve para o português também, obviamente serve para interpretarmos notícias em português também, mas a gente vai aprender isso em inglês. Vamos conhecer um app para alertar a população sobre desastres naturais. Vamos também aprender a usar datas e preposições de tempo nesse capítulo. Revisar o Simple Past, né, que nós já vimos anteriormente aí, é um dos tempos verbais mais importantes que nós temos. Na página 71, nós temos aqui para reflexão, diz, observe as imagens e o que elas têm em comum. Então vamos lá, a primeira imagem temos aqui uma casa desmoronada, né, aqui, em cima de um carro. Nós temos aqui uma cidade coberta por lama, né, totalmente coberta por lama. E nós temos outra cidade que é totalmente inundada, que está em preto e branco, né, que na verdade não está em preto e branco, olha só. Isso são cinzas vulcânicas, né, parece que está em preto e branco a imagem, mas na verdade são cinzas, ela está cinza por causa das cinzas vulcânicas, a gente vai ver aqui mais uma vez. Então ele pergunta o que elas têm em comum. Todas as três são frutos, né, de desastres naturais, né, todas três. Ou não naturais, né, mas são desastres no geral. O que nós vamos ver aqui que essa segunda é uma mistura das duas coisas. Então vamos aqui, ó. Leia as legendas das fotos. Você já ouviu falar dos lugares apresentados? O que você sabe sobre os desastres que causaram destruição vista nas imagens? Então vamos lá. Na primeira nós temos aqui, ó, Damaged Street in the Aftermath of the Hurricane Irma, em Flórida, em setembro de 2017. Então é o dano das ruas causadas pelo furacão Irma, né? Hurricane Irma. É o furacão Irma na Flórida, nos Estados Unidos, em 2017. Então aqui é uma casa, né, destruída por esse furacão. Aqui embaixo nós temos o Village of Bento Rodrigues, ou Vila de Bento Rodrigues, né, em Minas Gerais, after the mudslide, depois do deslizamento de lama causado pela falha de uma represa, né, de ferro, né, vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que foi um desastre causado pelo homem, mas de forma usando elementos naturais, porque eles tinham uma represa para juntar rejeitos, né, de mineração de ferro, e esses rejeitos foram mal juntados, né, mal construídos, a represa foi mal construída. Então o que aconteceu foi que a represa quebrou-se, né, e esses rejeitos de ferro
com lama foi jogado na cidade e morreram centenas de pessoas, né? A empresa Samarco até hoje não pagou por esse grande problema, por esse grande absurdo, né, de destruir uma cidade inteira e matar centenas de pessoas. Até hoje ela não pagou, ficou por isso, né? E houve casos depois dela, né, com outros problemas também, com as mesmas empresas ou empresas irmãs, né, que causaram problemas parecidos e também não pagaram. Infelizmente, é o problema com a nossa legislação, problema com as nossas leis, né, que infelizmente não seguem, né, não se segue as leis, não se pune os culpados para as coisas, principalmente se tiverem dinheiro, como no caso dessa Samarco, que é uma grande empresa mineradora. E aqui é Volcanic Ash, né, ou seja, cinzas vulcânicas, covering streets em Cigarang, cobrindo as ruas em Cigarang, na Indonésia, depois de uma erupção vulcânica em janeiro de 2014. Como eu falei para vocês, aqui essa partezinha branca, aqui não é porque a foto está preta e branca, né? É sim porque ela está coberta com cinzas vulcânicas. Então, pessoal, continuando aqui na página 72, vamos ler essas manchetes aqui na primeira questão, né? Ó, as manchetes online, fala o seguinte: terremoto no México mata mais de 200 pessoas. E a outra, onda de lama ameaça com enchentes 15 cidades em Minas Gerais e Espírito Santo. São duas notícias online, né? Nós vemos aqui terremoto, né, e enchentes, né? No 2 ele diz assim, ó, os fenômenos sublinhados nas manchetes na atividade 1 são exemplos de desastres. Leia a seguir a definição desse termo e suas classificações. Em seguida, responda às perguntas em seu caderno para discussão posterior. Vamos lá. Desastre. O que é um desastre? É o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre o ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e, consequentemente, prejuízos econômicos e sociais. É um desastre. Desastres naturais são aqueles provocados por fenômenos e desequilíbrios da natureza. São produzidos por fatores de origem externa que atuam independentemente da ação humana. Desastres humanos ou antropogênicos são aqueles provocados pelas ações ou omissões humanas. É importante, a ação ou omissão, ou seja, se deixar de fazer algo, se deixar que algo aconteça sem que você faça nada, é uma omissão, também é crime. Relaciona-se com a atuação do próprio homem, enquanto agente e autor. Então, o homem, quando ele causa uma queimada, por exemplo, e a queimada se espalha e queima milhares de hectares, é um desastre humano, ou chamado também antropogênico. E desastres mistos que ocorrem quando as ações e omissões humanas contribuem para intensificar, complicar ou agravar desastres naturais. Então, quando, por exemplo, já existe um problema natural e o homem amplifica aquilo, né? Então é um desastre misto, né? Quando ele, por exemplo, tem uma época de secas, onde as queimadas são mais fáceis por causa do calor, por causa do mato seco, etc. E ele vai lá e solta uma ponta de cigarro, então ali ele está contribuindo com essas questões das queimadas. Então, na letra A ele pergunta, além dos desastres naturais da atividade 1, sobre quais outros você já ouviu falar? Então, vocês vão escrever aí, que eu vou colocar o exercíciozinho para vocês, fazendo a partir do formulário, e vocês vão escrever aí, responder essa pergunta. Na letra B e C também. Após as investigações, na letra B, as autoridades classificam desastres como naturais, humanos e mistos. Porém, alguns deles não têm possibilidade de interferência do homem. Um dos desastres das manchetes na atividade 1 certamente é um desastre natural. Qual é ele? Aí vocês vão responder aí também. O que você acha que podemos fazer para prevenir ou minimizar desastres humanos e mistos? Então, essa é uma resposta pessoal, vocês também vão responder no exercíciozinho de vocês. Então, pessoal, é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos continuar, né, participando das nossas aulas, vamos continuar tendo assiduidade. Infelizmente, as aulas vão continuar um pouco dessa forma ainda. Não podemos nos encontrar, mas é a melhor forma que nós temos para podermos conversar e passarmos o conteúdo de forma legal. Então, vocês fazem o exercício bem legalzinho, eu já recebo totalmente normal, como sempre acontece, né, e a gente vai desenvolvendo nossos conteúdos, nossos conhecimentos assim. Então é isso aí, galerinha. Um grande abraço a todos aí e até a próxima. Valeu!